podcast Ciências em Historinhas do projeto Com Química das Crianças da UniOeste. Eu sou a Camila Rodrigues. E eu, a Bruna Assunção. E hoje nós vamos contar para vocês a historinha do livro George e a Caça ao Tesouro Cósmico, escrito por Lucy e Stephen Hawking. George detestou ver os vizinhos empacotando os objetos da casa e se preparando para partir, mas queria ficar com eles o maior tempo possível antes que desaparecessem da sua vida. E assim, dia após dia, observava a casa se tornar cada vez maior por dentro, à medida que a bagagem era engolida. Primeiro, por enormes caixas de papelão etiquetadas em nome da Agência Espacial Global e, finalmente, pelos caminhões de transporte que as levariam embora. Estou tão animada! Nós vamos para os Estados Unidos. Vamos ser artistas de cinema. Vamos comer hambúrgueres gigantes. Vamos conhecer Nova York. Vamos... Anne continuava falando da fabulosa vida nova que ia levar, que tudo seria muito melhor quando estivesse num outro país. Às vezes, George tentava argumentar que talvez as coisas não fossem assim tão fantásticas como ela imaginava. Mas Anne não lhe dava muita atenção, entusiasmada demais com a sua fantasia de morar nos Estados Unidos. Eric e Susan tentavam firmemente disfarçar o entusiasmo com a mudança, para não magoar os sentimentos de George, mas nem eles mesmos conseguiam esconder muito. Certo dia, quando a casa já estava quase vazia, George sentou-se na biblioteca de Eric para ajudá-lo a embrulhar em jornais velhos os seus preciosos objetos científicos e colocá-los cuidadosamente em caixas grandes. Vocês vão voltar, não vão? Implorou George. Todos os quadros já haviam sido retirados das paredes e as prateleiras estavam quase sem os livros que antes enchiam o aposento. A casa começava a parecer vazia e desolada, como era antes da chegada da família de Eric. Depende. Talvez eu pegue uma carona no próximo Missão no Espaço e fique por lá de vez. Eric percebeu a expressão de desespero no rosto de George e se apressou em acrescentar. Não é isso não. Eu não abandonaria todos vocês. Faria de tudo para voltar ao planeta Terra. Mas vocês voltariam a morar aqui? Na sua casa? Na realidade, essa casa não é minha. É só um lugar que me deram para morar e poder trabalhar com o cosmos, sem ninguém saber. Mas, infelizmente, alguém, ou melhor, Graham Hipper, já estava aqui, à minha espera. Como o Dr. Hipper soube que você viria para cá? Bem, agora, olhando para trás, eu percebo que este lugar foi uma escolha mais óbvia do que eu imaginava. Veja só, esta casa era do nosso antigo orientador, um dos maiores cientistas que já existiram. Ninguém sabe onde ele está agora. Aparentemente sumiu, mas antes disso me mandou uma carta oferecendo essa casa como um local seguro no qual eu poderia trabalhar com o cosmos. Era muito importante evitar qualquer dano ao computador, mas no final das contas eu não consegui. Eric parecia realmente triste. George pousou o telescópio e pegou a sua mochila. Tirou um pacote de biscoitos, abriu-o e ofereceu a Eric, que sorriu ao ver os seus biscoitos favoritos. Eu deveria pegar uma xícara de chá para nós, para acompanhar os seus biscoitos, mas acho que já empacotei a chaleira. George mastigou um biscoito.
O que eu não entendo é por que você não construiu outro cosmos. Se eu pudesse, teria feito isso, mas o protótipo do cosmos foi construído há muitos anos pelo meu orientador, por Graham Hipper e por mim, juntos. A versão moderna dele ainda possui algumas características originais do primeiro computador. É por isso que eu não posso simplesmente construir outro, sem as outras duas pessoas. Não tenho certeza se consigo. Um deles desapareceu e o outro, Hipper, bem, esse nós conhecemos bem. De certo modo, Ele lambeu o recheio do centro do biscoito e continuou. com o cosmos estragado, tudo mudou nas nossas vidas. Agora que eu não o tenho mais, preciso arranjar outros meios para continuar o meu trabalho no espaço. E isso significa não ter que ficar sempre com medo de que alguém descubra o meu supercomputador e tente roubá-lo. Para manter o cosmos fora de perigo, nós nos mudamos muitas vezes. Coitada da Anne, já morou em tantas casas, mas é nesta aqui que ela é mais feliz. Não parece. Ela não está triste com a partida. Ela não quer deixá-lo. Você é o melhor amigo dela. Mesmo sem demonstrar, ela vai sentir muito a sua falta, George. Tão cedo não arranjará outro amigo como você. George engoliu em seco. Eu também vou sentir muita saudade dela. E de você também. E de Susan. Nós ainda vamos nos ver de novo. Você não vai nos perder. E se precisar de mim, você já sabe que é só falar. Vou fazer tudo o que puder por você, George. Obrigada. Mas essa viagem é segura? Não seria melhor vocês ficarem aqui? E se Ripper for atrás de vocês nos Estados Unidos? Não acho que haja muita coisa que o coitado do Ripper possa fazer contra mim agora. Coitado do Ripper? Ele tentou arremessá-lo para dentro de um buraco negro. Não entendo por que você tem pena dele. Não consigo entender por que você não fez nada quando teve a oportunidade. Eu já arruinei a vida do Ripper o suficiente. George abriu a boca para retrucar, mas Eric continuou. Ouça, George, o Ripper já teve muito trabalho tentando me destruir, e eu espero que isso baste para ele. Ele já se vingou, e acho que não vou ouvir falar dele de novo. Em todo caso, o cosmos parou de funcionar, então eu não tenho mais nada que o Ripper possa querer. Estou a salvo, a minha família está a salvo, e agora quero ir para a Agência Espacial Global. Eles me ofereceram a oportunidade de trabalhar procurando sinais de vida em Marte e em outros lugares do Sistema Solar. Você entende que eu não poderia recusar? Acho que sim. Você vai me contar se encontrar alguém lá no espaço? Com toda certeza. Você será um dos primeiros a saber. E agora, George, quero que você fique com esse telescópio. Eric apontou para o cilindro de bronze que George tinha embrulhado cuidadosamente no jornal. É para você não se esquecer de continuar observando as estrelas. Sério? Mas ele não é muito valioso? Bem, você também é, assim como as observações que vai fazer com ele. Para ajudá-lo, tenho outro presente de despedida especial para você. Eric remexeu numa pilha de livros ao lado, de onde retirou, vitorioso, um brilhante volume amarelo, que agitou no ar
diante de George. Na capa, em letras grandes, lia-se Guia Prático do Universo. Você se lembra que quando eu pedi a todos os meus amigos cientistas, durante a festa, que me escrevessem uma página respondendo a algumas perguntas suas? Pois bem, reuni as respostas em um livro, um para você e um para N. Aqui está o seu. Quando ler, lembre-se de que a minha intenção foi fazer você entender um pouco do que é ser um cientista. Eu quis lhe mostrar que eu e os meus amigos, nós nos chamamos de colegas. Adoramos ler os trabalhos um dos outros e conversar a respeito. Trocamos as nossas teorias e ideias, e essa é uma das partes mais importantes e divertidas de ser um cientista. Ter colegas que nos ajudem, inspirem e desafiem. É disso que se trata este livro. Achei que talvez você gostasse de ler as primeiras páginas comigo. Eu mesmo as escrevi. Então, começou a ler. Guia Prático do Universo. Por que viajar para o espaço? Por que viajar para o espaço? Por que tanto esforço e tanto dinheiro só por uns pedaços de rocha da Lua? Não há coisas muito mais importantes para se fazer aqui na Terra? Pois bem, esta história se parece um pouco com a da Europa antes de 1492. Naquela época, julgou-se um grande desperdício de dinheiro enviar Cristóvão Colombo para procurar o impossível. Mas aí ele descobriu a América e tudo mudou. Pense que se isso não tivesse ocorrido, não existiriam os hambúrgueres, nem um monte de outras coisas, naturalmente. A exploração do espaço cósmico terá um efeito ainda mais importante. Mudará totalmente o futuro da raça humana e poderá definir se afinal teremos algum futuro. Não resolverá os nossos problemas imediatos no planeta Terra, mas nos ajudará a encará-los de modo diferente. Chegou a hora de olharmos para fora do universo, em vez de só olharmos para nós mesmos, num planeta cada vez mais superpovoado. Os avanços da raça humana rumo ao espaço não acontecerão depressa, quero dizer que levarão centenas ou até milhares de anos. Daqui a 30 anos, poderemos ter uma base na Lua, alcançar Marte daqui a 50 anos e explorar as luas de outros planetas daqui a 200 anos, isto é, alcançar por meio de voos manejados. Ou talvez fosse melhor dizer, tripulados. Já até enviamos rovers à superfície de Marte e fizemos uma sonda pousar em Titã, uma das luas de Saturno. Mas, quando se trata do futuro da raça humana, precisamos ir até lá, pessoalmente, e não apenas enviar robôs. Mas ir onde? Agora que astronautas já moram há meses na Estação Espacial Internacional, sabe-se que seres humanos podem sobreviver fora do planeta Terra. Mas também se sabe que tomar uma xícara de chá em gravidade zero não é a única dificuldade da vida na estação espacial. Não faz bem viver muito tempo em gravidade zero, então, se tivermos uma base no espaço, tem que ser em um planeta ou em uma lua. E nesse caso, qual escolher? O local mais óbvio é a Lua. É perto, é muito fácil de alcançar. Já pousamos lá e dirigimos um carrinho sobre a sua superfície. Por outro lado, a Lua é pequena e não tem uma atmosfera ou um campo magnético que desvie as partículas do vento solar, como na Terra. Não há água em estado líquido, mas talvez haja gelo nas crateras dos polos norte e sul. Uma colônia na Lua poderia utilizar isso como fonte de oxigênio, com força fornecida por energia nuclear ou painéis solares. A Lua poderia ser uma base para se viajar pelo resto do sistema solar. E Marte? É o nosso próximo alvo óbvio. Marte
é mais longe do Sol do que o planeta Terra, portanto, capta menos calor da luz solar, tendo temperaturas mais baixas. Marte já teve um campo magnético, mas ele se desfez há 4 bilhões de anos, ou seja, foi varrido da maior parte da sua atmosfera, deixando-a com apenas 1% da pressão atmosférica da Terra. No passado, a pressão atmosférica, ou seja, o peso do ar sobre uma pessoa na atmosfera, em Marte deve ter sido maior, porque podemos ver o que parece ser canais e lagos ressecados. Em Marte, agora, não existe água em estado líquido, porque ela simplesmente evaporou. Entretanto, nos 2 polos há muita água em forma de gelo. Se fôssemos viver em Marte, poderíamos utilizar esse recurso. Também poderíamos usar os minerais e os metais trazidos à superfície pelos vulcões. Portanto, a Lua e Marte podem nos servir muito bem. Mas aonde mais poderíamos ir no sistema solar? Mercúrio e Vênus são distantes e quentes demais, enquanto Júpiter e Saturno são gigantes gasosos, sem superfície sólida. Poderíamos tentar as luas de Marte, mas são muito pequenas. Algumas das luas de Júpiter e de Saturno poderiam servir melhor. Titã, uma das luas de Saturno, é maior e possui mais massa do que a nossa Lua e tem uma atmosfera densa. A missão Cassini-Huygens da NASA e da ESA, Agência Espacial Europeia, na sigla em inglês, fez pousar uma sonda em Titã, que enviou fotos da superfície. Porém, ali faz muito frio, por ser muito distante do Sol. E eu não imaginaria vivendo às margens de um lago de metano líquido. E o que há além do nosso sistema solar? A partir da observação do universo, sabe-se que poucas estrelas possuem planetas girando à sua volta. Até pouco tempo atrás, só era possível observar planetas gigantescos do tamanho de Júpiter ou Saturno. Mas agora já podemos vislumbrar também planetas menores, semelhantes à Terra. Alguns deles situam-se na zona Goldilocks, ou zona Cachinhos Dourados, e a sua distância em relação à estrela central permite supor a existência de água em estado líquido na sua superfície. Existem provavelmente 1000 estrelas num raio de 10 anos-luz em relação à Terra. Se 1% dessas estrelas da zona Goldilocks possuírem um planeta do tamanho da Terra, temos 10 candidatos a novos mundos. Até agora, ainda não podemos viajar para muito longe do universo. Na verdade, não sabemos nem se seríamos capazes de viajar distâncias tão imensas, mas é esse o nosso objetivo para o futuro, para os próximos 200 a 500 anos. A raça humana existe como espécie independente há cerca de 2 milhões de anos. A civilização começou há cerca de 10.000 anos e a taxa de desenvolvimento tem crescido significativamente. Agora atingimos um estágio em que podemos nos atrever a visitar locais inexplorados. E quem sabe o que descobriremos e quem encontraremos? Boa sorte em todas as jornadas pelo espaço cósmico. Espero que este nosso livrinho seja útil. Um grande abraço interestelar do Eric. Essa foi a história de hoje. Esperamos vocês no próximo episódio. E não esqueçam de curtir e compartilhar com os seus amiguinhos. Tchau, tchau!